conversando com o pessoal da minha empresa e a gente chegou à conclusão que 95% dos líderes não estão preparados para ser líderes. Porque a maioria parece aquele rico, patrão rico, que chega em casa mandando os mordomos fazer tudo e eles não estão ali para ajudar. Então, a gente estava conversando e a gente percebeu que da experiência de todo mundo ali, se 2 tiveram líderes bons que estavam preparados para atuar naquela área, para de fato liderar uma equipe, foi muito pouco. Aí eu falei que eu ia perguntar para vocês por conta da matéria que a gente está tendo, que a gente está estudando sobre, e eu queria saber se é só na empresa ou se... Porque assim, não é possível que ninguém tenha tido a sorte de pegar um líder bom. Eu tenho, né, graças a Deus eu posso falar que eu vivi essa experiência, mas eu queria saber de vocês. Eu nunca tive uma experiência de um líder bom. Na minha primeira experiência, a minha líder, ela vivia em reunião, só que ela falava que estava em reunião, mas ela estava lá fora conversando, entendeu? Tipo, aí eu queria perguntar, tinha que me virar ou perguntar pra outra moça que trabalhava comigo. Na minha segunda experiência, a minha chefe também era um ó. Ela às vezes ia embora, deixava eu e a outra menina trabalhando lá sozinha. Tipo, se precisar de ajuda também não ia ter nem como ligar. Eu não ia ficar ligando pra ela nem da casa dela, né? Exatamente. E aí, enfim, aí ela ficava lá me apressando, eu ia ter que... As coisas que eu fazia, eu tinha que esperar terceiros liberar pra poder fazer. Então, eu acumulava muita coisa. E aí, depois ela ficava me acelerando. Aí, por isso que eu saí. Em 3 meses. Em 3 meses. No período de experiência, né? Exatamente. A minha empresa, ela sempre teve uma rotatividade de chefes e líderes muito grande. Então, acho que eu já tive mais de 7 supervisores, os 4 gerentes. E você tá lá há quanto tempo? 2 anos e 4 meses. Senhora. E assim, tipo, acho que eu tive uma supervisora, assim, que era parceira, que a gente sabia que podia contar com ela, que a gente precisasse. Mas eu sinto que, hoje em dia, até mesmo se você tá doente, se você precisa de... Pra ir no hospital, parece que, meu Deus, o mundo tá acabando, você entregar um atestado ali, porque você tá mega doente. Então, Parece que eles estão fazendo, tipo, um favor em deixar você sair. Tipo Sim, assim, não, eu vou permitir que você vá. sim, eu tenho muitas amigas, muitos colegas de trabalho que acabam indo trabalhar doente, com filho doente, porque o patrão é, nossa, meu Deus do céu, o mundo vai se acabar porque fulano precisou ir no hospital. Eu acho que, é o mínimo, questão de saúde, doença. Família, o mínimo que a gente verdade. o mínimo que a gente pode ter é um pouco de empatia, né? Porque nossa, você chega lá na entrevista de emprego, porque somos aqui uma empresa empática, nossa, Sempre assim, aí não... estamos aqui pelo funcionário. E daí quando chega lá na hora da liderança, você fica se perguntando, meu Deus, da onde saiu esse ser? Vocês já assistiram... eu esqueci. O Diabo Veste Prada? Sim. É a chefe. Como que é o nome dela? Miranda. A Miranda. Você nunca assistiu? Não, eu nunca assisti, eu vou assistir. Gente, É muito bom o filme. Se eu assistir, eu não lembro. Não, o filme é muito bom e vai falar exatamente sobre isso. É uma pessoa que às vezes tem qualificação pra estar no cargo de líder, mas não sabe lidar com pessoas, não sabe gerir pessoas. Sim, é igual essa última aí, não sabe? E, tipo, ela tá lá, o quê? Mais de 20 anos, ou seja... Nossa, não tem como ninguém pegar o cargo dela, né? Porque ela tá lá, acho que ela já é até aposentada. Igual nesse caso do filme, do Diabo Veste Prada, a Miranda tem até uma cena, já no finalzinho do filme, que ela meio que passa a perna no braço direito dela, que era um cara que achou que ia ali conseguir a vaga, e pra ela não via vantagem de ser ele, porque ela queria uma pessoa que fosse melhor pra sobressair na diretoria da empresa, em tudo, e daí deixou o braço direito dela de lado, e daí ele fala, pessoas como ela são assim, porque tudo que importa é a posição, é como você vai ser visto. É o cargo, né? O que importa é o cargo, é como você vai ser visto, em vez de acolher e dar oportunidade para as pessoas que estão ali desde o início junto com você. Exatamente. E dar uma oportunidade de crescimento. Olha, hoje na empresa que eu trabalho é meu segundo emprego. A primeira empresa que eu trabalhei era empresa de família. Então, assim, os donos eram os filhos e o supervisor era o pai. Então já começava a ter aquela quebra ali, porque às vezes o filho falava, não, vai ser assim, vai ser do jeito A, mas aí o pai chegava e falava, não, vai ser do jeito B. E aí eles ficavam meio que perdidos nessa de
sabe, o pai opinava, só que o pai tava abaixo do filho, e aí ficava um negócio meio assim. E acabava que os funcionários, eles eram desvalorizados. Eu trabalhava com uma pessoa muito boa, só que na parte de liderar tinha um problema onde, quando a pressão começava a apertar, essa pessoa ela começava a despejar assim nos funcionários, então virava algo pessoal. E agora nessa empresa onde eu tô, eu tive, não posso falar um supervisor, eu entrei como estagiária, então tinha uma pessoa que estava ali, que eu trabalhava diretamente com ela e ela estava acima de mim, e foi um inferno. A minha vida foi um inferno enquanto eu trabalhei com essa pessoa. Não tinha o mínimo tato para lidar com as pessoas, também conhecimento na área tinha, porque era experiência, mas se for colocar, as duas tinham experiência, mas não tinha o menor tato, gritava, já aconteceu situação de xingar, de humilhar mesmo, levantar a voz, e a liderança mesmo, por gostar muito, né, do lado pessoal, passava a mão na cabeça, fingia que não acontecia, dava um pouquinho de louca. E agora tiveram algumas mudanças dentro da empresa e eu tomei um susto quando eu tava, acho que foi na sexta-feira a gente costuma sair mais cedo, e aí um novo líder entrou ali na sala onde a gente trabalha e questionou, tipo, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Eu falei assim, oxe, tá tudo bem? Tá já Eu falei assim, não, lá vem, né? Na hora de ir embora, o cara vai aparecer pra mim com um problema desse tamanho. Não, eu falei assim, não, tudo bem, por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele, não, só quero saber se vocês precisam de alguma ajuda antes de eu ir embora ou se eu posso ir embora tranquilo. Então, assim, é literalmente muito diferente, porque é uma pessoa que tá ali... É o cuidado, né? Tipo, Exatamente. saber se você precisa de alguma coisa. Que mostra que tá ali, que ao mesmo tempo que quando você leva um problema, ele soluciona, ele não vai pegar pra fazer, ele vai te direcionando pra que você aprenda. Sim. Não pra que você fique dependente dele. E, gente, eu acho isso bizarro, porque a gente tá tão acostumado com o tratamento de liderança arrogante, soberba, mas punho fechado, mesmo que quando chega uma liderança de fato saudável, a gente estranha. E essa outra líder sua ainda trabalha lá? Não tá trabalhando lá. Ainda bem. Graças a Deus. Pois é, mas assim, chega a ser bizarro, porque hoje em dia a maior parte dos lugares leva muito em consideração, faculdade, ensino, doutorado, mestrado. Só que nem sempre pra você ser um líder você vai precisar só de escolaridade, né? Lógico que não. Sim. Você tem que saber lidar com as pessoas, né? Não é qualquer pessoa ali que você tá lidando, não é ninguém. Sim. Exatamente. As pessoas Esquecem, elas... elas esquecem que elas também já tiveram um início, que elas já começaram, que elas precisaram de auxílio. Ninguém nasce sabendo nada. Exato. Então elas acabam se colocando numa posição superior das outras pessoas, e daí acham que por causa disso, por causa de um cargo a mais, uma categoria a mais, que ela subiu lá, é melhor que todo mundo, é assim que funciona. Exato. E muitas vezes são pessoas que vieram do mesmo lugar que você. Sim. Então, mas você vai falar assim, mas fulano veio de berço de ouro. Por isso que é assim, porque às vezes a gente usa isso como desculpa, né? Sim. Não, nunca teve uma outra realidade e acha que todo mundo tá... Mas não, gente como a gente, que veio de baixo, que começou pequeno, que não tinha condição. E quando vai ver, assim, às vezes para outras equipes pode até ser bom, só que quando você trabalha direto com a pessoa, é caótico. Sim. É caótico, não tem como defender. E é fato que para ser um bom líder, já é visível que não é só escolaridade, mas se a pessoa não souber se comunicar, não tiver tato para lidar com pessoas, não tiver uma análise muito boa, então tá sempre ligado, pegando ponto, e muito profissional, porque tem muita gente que robotiza as pessoas que estão trabalhando. Tem chefe que fica fazendo piadinha, a pessoa chegou atrasada, nossa, e faz piada, e expõe a pessoa no meio. Exatamente. Todo Meu mundo Deus, teve um ouvir. dia que eu atrasei 5 minutos por causa do ônibus. Aí
ela, ai, e era a segunda vez, né? Mas, tipo, nada a ver. Ela, é o ônibus, né? Ela, então você tem que sair um pouco mais cedo de casa. Eu tive uma Aí gerente eu uma nem vez. respondi, eu falei, vou ficar aqui. Uma vez eu já tive uma gerente uma vez que ela falou que morava longe e que ela chegava todo dia no horário. É claro, ela chega todo dia no horário, ela vem de carro, ela não tem que pegar ônibus, ela não tem que acordar mais cedo. Tipo, quem é aqui de São Bernardo sabe, o centro da cidade para. É qualquer garoa, a cidade vira um caos. O pessoal desce do ônibus, vai a pé pro trabalho pra tentar chegar no horário. Aí pra você ouvir do seu chefe, não chega mais cedo por quê? Tem que sair mais cedo de casa, não é assim que funciona. Porque não tenho que sair mais cedo. Tipo, eu saio, por exemplo, eu saio do meu trabalho, eu saio de casa 6h20 da manhã pra entrar 8 horas no serviço. Eu trabalho na mesma cidade que eu moro. É tipo 1h40 pra atravessar a cidade. Gente. Tipo, eu levo 1h40 por conta do trânsito. Porque eu pego trânsito lá perto do meu bairro, pego trânsito no centro. Aqui, às vezes, pego trânsito na Vergueiro. Então, tipo, é um caos. Aí você chega no serviço cansada, já pegou 2 ônibus, já tá o ônibus lotado, um monte de gente empurrando pra chegar. Eu vi que você podia sair 5 minutos mais cedo. Exatamente. Tem um caso que aconteceu na antiga empresa que eu trabalhava. A menina, praticamente a mesma coisa que você. E chegou um dia que ela pegou e ela chegou um pouco mais tarde, só que era aquela época de chuva, então todo dia tava chovendo. Sim. E acarretou que na mesma semana ela chegou, acho que umas 2, 3 vezes atrasada. E a chefe, né, dela virou e falou assim: mas é fácil de resolver. Quando estiver chovendo, você pega o ônibus que passa antes desse. Gente, as pessoas, elas não têm um mínimo de bom senso, porque assim, você trabalha, aí, vamos supor, você não estuda, mas você tem coisa pra fazer em casa. Às vezes a pessoa tem filho, né? A pessoa tem que chefe de dormir família. cedo, tipo, parar de fazer coisa pra dormir cedo, pra acordar mais cedo, pra poder ir pro serviço. Isso quando consegue dormir cedo, porque às Sim, vezes não e não consegue consegue. dormir cedo. Tipo, a minha rotina Então, às vezes não é uma loucura. Foi igual que eu falei, vai parar tudo que você tem que fazer à noite, que é o único Momento que você momento tem. que você tem pra dormir cedo, pra acordar cedo. Tem dia que eu chego da faculdade, tipo, no dia da palestra que teve. Aí eu chego em casa, era meia-noite. 5h30 tinha que estar de pé. Essa é a minha rotina. Tipo, eu dou sorte se eu chego 11h20, 11h30. Mas chego em casa fazendo tudo correndo. Fora que você chega em casa e ainda vai fazer coisa, né? Sim, eu tenho que fazer todas as minhas coisas correndo pra dormir o máximo possível, pra no outro dia acordar e pegar 2 ônibus lotados, atravessar a cidade, pra poder estar no horário. Dormir bem também, porque se você não Não, dormir bem eu já não durmo Não, mais. tipo, dormir um pouco bem assim pra você não Descansar, acordar, né? Sim, né? pra, tipo, você ficar com sono e tudo ali te dá estresse, entendeu? E até porque sono demais, se eu dormir mal demais, faz mal pra saúde. Exatamente. Eu não durmo 6 horas por dia. Que lindo. Porque começar a ver isso, inclusive. Exato. O que vocês acham que daria pra fazer dentro da realidade de hoje, das empresas de hoje em dia, que fizessem os líderes, os supervisores voltarem a olhar de outra forma, de outro ângulo, que eles não para que eles entendessem, porque eu acho que entender não vem de entender o caso, mas para que eles ao menos tivessem um pingo de respeito, que eles soubessem lidar, para que mudasse mesmo, para que eles exercessem a função deles ali dentro. Pra mim, eu acho que teria que ter um treinamento todo mês, tipo, sei lá, a pessoa ir numa palestra igual uma palestra de desenvolvimento e liderança de equipe, pra poder estudar mais, pra poder lidar com as pessoas. Eu acho que seria uma boa. Ai, olha, Acho que só nascendo. tinha que passar no psicólogo, todos esses líderes aí, porque não é possível. Eu acho que quando você sobe de cargo, quando você é colocado numa posição onde você tem que liderar pessoas, acho que o mínimo que você pode ter é respeito pelo próximo. Em qualquer cargo que você tiver, é o mínimo. Sim, porque, tipo assim, quando eu vejo o líder como uma figura de inspiração. É uma pessoa que eu quero estar no lugar dele, eu quero um dia ser um líder. Só que é difícil quando você vê que todas aquelas pessoas que viram líder, que são líderes,
não é não segue os mesmos valores que você acredita, no respeito que te foi ensinado. Quando eu penso em liderança, eu penso em alguém que sabe se impor com respeito, que dá o respeito para ser respeitado. É isso mesmo. Você estava falando disso e eu comentei que na minha empresa já teve a questão, né, onde levantaram voz, na empresa que eu trabalhava, no caso, e teve uma situação onde uma menina gritou, ela já estava ali há um tempo, ela era assistente, a menina era um jovem aprendiz. Primeira semana que ela estava lá, e essa assistente gritou com ela, levantou a voz pra ela: você acha que é quem? Você acha que você pode estar fazendo isso? Que não sei o quê, você não é ninguém. Começou a gritar com ela. E ela é o quê? Assistente? Não, mas aí que vem o pior, né? Porque eu não lembro do que ela xingou a menina, eu sei que ela xingou ela, e aí a menina levantou a voz, e ela tava acostumada ao que ia falar, e o pessoal abaixar a cabeça. E essa menina não, a menina levantou a voz e gritou de volta. Aí ela pegou e falou: você tem que me respeitar. Cara, tipo assim, eu vou respeitar uma pessoa que tá me ofendendo, que tá me agredindo verbalmente, tá usando o cargo acima do meu pra fazer e falar e me tratar da forma que quiser. Coitada, já vai primeira semana de emprego. Jovem aprendiz e estagiário sofre. Sim. Sofre. Mas acho que foi bom ela não ter ficado calada pra ela aprender. Exato. Não é assim que Não é assim funciona. que funciona. Não é. Não era nem uma pessoa muito acima também, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Mas muitas vezes é proteção, né? Porque em muitos casos os chefes têm preferidos. Então eu já vi caso de chefe levar presente, gente. Levar Alexa pra funcionário. Essa minha supervisora última, ela ganha por fora também. E a gente achava que ela tinha um caso com o dono. Mas Eu tenho uma amiga que ela trabalha numa empresa pequena, familiar, e ela entrou lá como estagiária de ensino médio, recebendo bem pouco, trabalhando pra caramba. E daí o chefe dela sempre falava pra ela que ela quer colocar você como líder e eu vejo potencial em você, mas toda vez que eu tinha oportunidade, ele esculhambava ela na frente de toda a equipe, chamando ela de estúpida. Gente. Uma vez ela mora em São Bernardo, mas trabalha em Santo André. Então ela pegava bastante trânsito ali também no centro, às vezes em dia de chuva. Daí ele humilhava ela, falava pra ela que ela era pra sair mais cedo, que ela não podia se atrasar. E às vezes, pra não se atrasar, ela tirava a passagem do bolso dela pra poder pegar 2 ônibus, porque o ônibus que ia direto levava um tempo a mais. Então, às vezes ela pegava 2 ônibus, um que levava até o centro e ela pegava outro no centro para ir até Santo André, que daí era mais rápido e ela tirava o dinheiro do bolso dela. Uma vez deu problema com o vale transporte dela, caiu um valor a menos, e daí ela foi falar para ele, né, se tinha acontecido alguma coisa, porque tinha caído um valor a menos. E daí ele falou assim para ela que ela tinha usado esse valor já, que o valor não acumulava e que era culpa dela se o valor tinha caído a menos. Aí ele fez ela ir no ponto de atendimento lá do bilhete. Ela teve que ir lá pedir um histórico de todos os ônibus que ela usou. E daí realmente foi comprovado que todos os ônibus que ela usou eram que ia pro caminho que ela ia. E daí ela falou pra ele: olha, e quando eu pego ônibus diferente, é que eu tenho que tirar do meu bolso pra poder chegar aqui no horário, pra você não ficar falando do meu ouvido. Quando ela tinha um exame médico, ele reclamava por que ela marcou o exame médico na semana. Nossa. Como a gente sabe que muito consultório só atende no horário comercial de segunda a sexta. Então, é muito complicado. Eu sinto que hoje em dia os jovens não têm mais aquela vontade, não tem mais algum líder para se inspirar. Tanto é que teve uma matéria que saiu esses tempos de que os jovens a geração Z não se interessava mais em ser líder, porque é uma sobrecarga
sem reconhecimento também, que muitos líderes não recebem o que merecem, se a gente for falar de justiça também, né? Muitos líderes não recebem o que merecem. E é muita sobrecarga e eles não têm preparação nenhuma para lidar com pessoas. Não tem auxílio psicológico e aí coloca também qualquer pessoa lá na liderança porque viu um mínimo potencial, daí a pessoa é extremamente ignorante, extremamente mal educada. Eu, por exemplo, gente, desculpa, mas para eu ser uma líder péssima. Eu sou uma pessoa muito de lua. Eu sei que eu sou. Então, tipo, tem dia que eu tô muito bem e tem dia que eu tô muito mal. Eu acho que um bom líder não pode deixar essas coisas afetarem o ambiente de trabalho. Profissional. Sim, tipo, às vezes eu tô lá trabalhando, aí minhas colegas de trabalho estão conversando comigo e eu tô, tipo, quieta na minha, porque não é o meu dia. Eu acho que um líder não pode ser assim. Por mais difícil que seja, tudo bem, nem todos os dias a gente tá bem, nem todos os dias a gente tá bem, alto astral, que seja, mas um líder tem que deixar isso transparecer menos, e eu não consigo. Tipo, quando eu tô mal, aparece na minha cara que eu não tô legal, e de certa forma acaba até descontando os outros, acaba sendo seca, ignorante, às vezes sem necessidade, confesso, é um problema meu, mas se eu tivesse numa posição de liderança, acredito que é o ponto principal que eu teria que mudar. Porque acredito que um líder, por mais que dias difíceis venham, acontece no ambiente de trabalho, acontece muito, o tempo todo, tem várias situações, mas o líder tem que saber separar as coisas e saber a forma que fala com o funcionário. Às vezes é um problema, ai Raíssa, você me causou um prejuízo, mas é a forma que eu vou falar pra ela, o que ela pode fazer pra mudar, o que a gente como equipe vai fazer pra mudar, porque ninguém trabalha sozinho, a gente é uma equipe, então acredito que se a Raíssa causou um problema, então a Laísa também vai ajudar a resolver. Exatamente, e isso é acho que acredito eu que uma das características que o líder tem que ter, além de saber se comunicar, mas ter uma comunicação respeitosa e transparente. Então, assim, igual você usou o exemplo da Raíssa ter dado, eu sou compradora, por exemplo. Então, a Liza comprou o material errado, o cara não vai aceitar a devolução, a gente tomou um prejuízo de 30 mil reais. A Liza errou. Jogar na cara da Liza que ela errou, vai mudar o quê? Não vai, o problema existe. Mas e se a gente fizer um treinamento para aquele material específico? Então a empresa compra muito disso, então a gente vai fazer um treinamento para os funcionários conhecerem isso e evitar que esse erro aconteça. Vamos melhorar então? Como que é passado essa solicitação para ela? Sim. Essa solicitação é passada dessa forma? Vamos aumentar a informação. Aconteceu isso? Não, então vamos dar um jeito. A gente vai colocar conhecimento na equipe, vamos trazer... Porque não é só apontar, a gente precisa solucionar. Entender que uma equipe é isso. O líder, ele tá ali não pra todos dependerem dele. É igual uma mãe criando um filho. A mãe não vai criar o filho pra ela, vai criar pro mundo. Pra que ele seja independente dela, mas que quando precisa, saiba que ela vai estar lá e vai ajudar. Sim. Então, se minha mãe estivesse aqui, minha mãe ia achar. Se meu pai estivesse aqui, ele ia fazer. Por quê? Porque eu sei que eu posso me virar sozinha, mas eu sei que no momento que eu precisar, ele vai estar lá. Sim. Eu fiz merda. Vou falar pra quem? Eu vou falar pra pessoa que tá do meu lado ou vou falar pro meu líder? Eu vou falar pro meu líder. Sim. Porque ele não vai falar nada pra mim. Ele não vai brigar, ele vai me ajudar a resolver e vai procurar uma forma desse erro não acontecer de novo. Então, Laísa, o problema era esse? Então, já que por esse caminho não deu certo, se a gente traçar esse agora? Eu vejo que a Duda não tem esse problema. Vamos ver com ela o que ela tá fazendo? Vamos ver se dá certo pra você também? Eu acho que um líder precisa disso. E uma coisa que eu vejo que não tem nas empresas é o reconhecimento. Sim. Às vezes o funcionário faz e não acontece nada. Se ele atrasou 5 minutos, acabou o mundo. Você atrasou. Fez alguma coisa errada. Cara, não, horrível. Que funcionário é esse que atrasa 5 minutos? Vamos dar uma suspensão pra ele. Era o caso da menina que eu trabalhava, ela era da logística. Tipo, ela mudou de cargo, só que ela ainda ficava no caixa. E aí, ela tava fazendo 2 coisas diferentes e ela pedindo aumento. Ela já foi lá como jovem aprendiz, aí depois ela saiu, ficou um tempo fora e depois voltou de novo. Ou seja, acho que uns 4, 5 anos já da empresa. E ela mudou de cargo, ficou no caixa.
ela querendo que aumentasse o salário, que era 1.800 o salário dela, ela queria que aumentasse mais, porque ela tava fazendo tudo. Ela tava fazendo até o serviço da nossa líder, né, que ficava em reunião e tudo tal. E quando eu tinha dúvida, eu tinha que perguntar tudo pra ela. Então, sobrecarregava, né? Eu lá, como Java aprendiz, perguntando tudo pra ela. E ela fazendo as coisas dela e mais as coisas do caixa. E aí ela disse, não vai dar, meu. Aí ela saiu e hoje ela tá trabalhando numa empresa boa também. Ganha mais, né? Ganha quase o dobro. E tá bem, graças a Deus. Graças a Deus, sorte dela. Porque também tem muito de líder que não briga pelo funcionário. Porque acima do líder tem alguém. Sim. E daí, se a Laísa fez alguma coisa errada e a Raíssa veio reclamar que a Laísa fez alguma coisa errada, eu não vou brigar pela Laísa, sabe? Eu deixo lá e que se dane ela. Pode deixar, é uma advertência, é um desconto na folha de pagamento, ela que se resolva com o problema dela. Eu acho que falta muito isso do líder brigar pelo seu funcionário. Igual teve um caso que viralizou na pandemia de uma gerente de restaurante que comprou uma obra do Romero Brito e quebrou a obra porque ele tinha maltratado os funcionários no restaurante dela. Ela alegou que ele, se eu não me engano, ela alegou que ele tinha pedido pra baixar a música, que não era pra ninguém olhar na cara dele, como se ele fosse assim, a estrela. A celebridade, o protagonista. Ela, tinha falado que não era pra... Ele falou que não era pra ninguém olhar na cara dele, que ele não queria ser incomodado. E ela foi lá pra comprar a obra e a ideia não era quebrar a obra ali na frente. Ela ia comprar a obra e ia desfazer dela na casa dela, não na frente. Só que daí eles começaram a discutir. Na hora da raiva. Na hora da raiva, ela atacou a obra lá, a obra que valia mais de 20 mil reais. E ela falou, vim brigar pelos meus colaboradores que se sentiram desrespeitados. E se eles falarem que se sentiram desrespeitados, então eu acredito neles. Exato. Eu não tenho, eu vou falar agora assim, eu falo isso pra todo mundo. Eu não tenho o que reclamar nessa questão, porque tanto que na empresa que eu tô hoje a gente toma até cuidado com o que a gente vai levar pro nosso gerente, porque se eu chegar pra ele e falar assim, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, e, não tá dando certo, estão falando isso e isso, a primeira pessoa a levantar pra defender é ele. Então, olha, fulano jogou essa bomba no nosso peito, falou que eu que fiz isso, mas eu não fiz, eu tô te falando porque vai chegar em você. A primeira pessoa que vai levantar e falar, não, então a gente vai fazer a reunião com ele, com o líder dele. E ele vai puxar todo o histórico, ele falar, eu quero o histórico, ele vai olhar o que a fulano já fez de errado, vai falar, é pra apontar, então a gente vai apontar. Sim. Então, assim, eu não tenho o que reclamar nessa questão, porque o meu gestor, ele defende o nosso departamento. E ele fala, eu falo, não... Por mais que eu não tenha tanto contato com ele, o contato que eu tenho, ele tá ali disposto a explicar, a falar, mas se acontecer algum problema e a equipe dele tiver algum problema, ele vai entrar na frente. Mas às vezes nem chegou no ouvido dele, mas o gestor de outro departamento veio apontar alguma coisa, veio jogar alguma bomba, falar alguma coisa pra gente, ele vai entrar no meio. Porque nessa ele não permite. Porque se alguém vai ter que... Não vou falar educar, mas se alguém vai corrigir a equipe dele, que seja ele, não outra pessoa. Sim. Então, não tenho o que falar. Um líder, né? Nossa, eu quero muito. Senhor, porque olha, esse último, eu pedi demissão por causa disso, porque eu não ia aguentar ficar do lado de uma pessoa que não sabe te respeitar. Ou eu ia xingar, ou eu ia pedir demissão. Então, ou era uma justa causa, ou era uma demissão. Então, eu pedi demissão. Eu acho que quando a gente pensa em líderes brasileiros, a gente tem vários exemplos. Tipo a Luísa Trajano, que é a fundadora, a diretora do Magalu, da Magazine Luiza. Ela tá entre as 25 mulheres mais influentes do mundo. E a diretoria, né, da Magazine ajudou muito na questão das enchentes do Rio Grande do Sul, liderado por ela. Eles doaram, acho que 1.500 colchões para o pessoal lá do Sul, do Rio Grande do Sul. Foi há um ano já atrás. Disso. Foi. Ninguém fala nada, né? Não fala. Não fala. Mas, só pegando o gancho, uma coisa que você fala é que nesse mercado, que você fala não, né? Que você falou agora e eu lembro.
normalmente nesse mercado a gente vê muito homem se destacando. Sim. Quando a gente vê uma mulher, que a gente sabe que, querendo ou não, tem uma hierarquia muito forte, um machismo muito forte dentro desse lugar, uma mulher que tem uma visibilidade, que de fato entra fazendo a diferença, isso é incrível. Porque é um líder não só para aquela comunidade em específico, mas é uma pessoa que ela não vai estar ali, eu tô aqui pela minha empresa, mas é uma pessoa que de fato está disposta a fazer diferença em algum outro lugar, que entende o poder que ela tem, o conhecimento, o reconhecimento, a visibilidade que ela tem. Então, saber que ainda, por mais que sejam poucos, existem líderes que cumprem esse papel, que não ficam presos só na bolha, que furam a bolha mesmo e tentam, de alguma forma, levar aquilo que eles têm na mão para outras pessoas, é muito bonito. Sim. E o dela foi algo que, assim, parou o Brasil. As enchentes do Rio Grande do Sul pararam tudo. Tudo. E ela se dispôs, né, a ajudar. E, se eu não me engano, a Magazine Luiza foi 8 vezes consecutiva uma das melhores empresas para se trabalhar, porque tem plano de crescimento, reconhecimento dos funcionários. Eu acredito que, tipo assim, esse prêmio não vem do nada. 8 vezes consecutivas. Então, ela sempre se mostrou disposta a trabalhar. Acho que mais na questão, claro, quando a gente pensa em uma loja da Magazine Luiza é completamente diferente, né? Sim. Porque ali da franquia. Mas acho que questão de direção, assim, ela deve ter sido né? Hoje em dia uma chefe ainda muito boa, porque para ganhar 8 vezes, uma das melhores empresas para se trabalhar, com plano de crescimento, reconhecimento, acho que é tudo que hoje um funcionário busca. Exato, e é o que muitas empresas, muitos líderes começam, né? Eu já vi pessoas mudarem curso de faculdade por promessas de emprego. Então, se você fizer isso, a gente vai te efetivar. Se você fizer aquilo, a gente continua com você. Então, assim, às vezes eles usam, né, de uma necessidade de alguém para conseguir um empenho melhor. E quando finaliza o contrato, infelizmente, é o que tem, né? Ou pior, eles te mantêm no mesmo cargo, contrata alguém pra você treinar. Nossa senhora! Pra ficar Pra ficar acima de você. Nossa, eu fico inconformada com essas coisas. Não tem investimento nenhum no funcionário. Sim, eu tive uma vez um supervisor que ele não sabia fazer nada e ele ficava me perguntando, tipo, tudo. E eu sou uma pessoa que, assim, eu sou mega disposta a ajudar, não tenho problema em dar treinamento, de explicar. Só que eu acho que eu tenho que ver interesse na pessoa. Porque tem gente que você tá ali falando, você tá explicando a Bíblia e a pessoa não tá nem aí. A pessoa não tem nem o esforço de pegar uma caneta e anotar no caderno, né? Sim, não abre nenhum bloco de notas no celular pra fingir que tá interessada no assunto. Então, às vezes você tá, tipo, explicando, é o seu trabalho também, que você tá tendo que abrir mão pra poder explicar pra uma pessoa. Não é a sua função, mas você tá ali auxiliando e a pessoa não tá nem aí. Ela te pergunta 300 vezes, você explica como tem que fazer, a pessoa faz tudo errado, depois questiona, e eles falam, eu expliquei, mas... E daí dá oportunidade pra uma pessoa que não faz nem cheira, que dá o horário dela, tá caindo fora, enquanto tem funcionários na empresa, que tá ali, que faz um banco de horas, faz uma hora extra, vem um dia que não precisa, pela empresa, mas não tem o reconhecimento devido. Exato. E é aquela questão, né? Hoje, muitos funcionários não se sentem valorizados pela falta de um líder chegar e, de fato, reconhecer aquilo que ele tem feito. Porque, às vezes, as pessoas falam, mas fulano só fez trabalho, mas, tipo, fez com excelência. Sim. Fulano não precisava estar aqui depois do horário, mas ficou aqui depois do horário. Então, tipo, muito obrigada, parabéns. Ou também tem aquele funcionário que não precisa ficar mas no seu horário de trabalho entrega o essencial, tudo que precisa, faz tudo com perfeição. Porque às vezes não é nem sobre ficar a mais no serviço, sobre vir que eu não preciso. É a qualidade do serviço. Ele de fato tá ali, se dispõe a fazer, se dispõe a ajudar quem precisa. Sim. Então, assim, eu acho que hoje o que falta é isso. E eu vejo, né, eu trabalho numa empresa razoavelmente grande e eu vejo uma quebra. Assim, não tem comunicação de departamento para departamento. Assim, tem, só que pode melhorar.
Tipo, segue o e-mail, segue o anexo. Então, assim, eu vejo muita gente. Outra coisa também, cara, eu acho que não tem como existir um líder que não esteja aberto a mudar. Nossa, sim. Tem gente que às vezes tá num lugar há muito tempo e vai fazer a coisa 1, 3, 4, 5. Aí chega uma pessoa e fala assim, olha, seria mais fácil fazer 1, 2, 3, 4, 5, mas vai falar, não quero. Por quê? Não vai. Então, prende um grupo inteiro porque a pessoa não quer mudar. Não tá aberta a aprender coisas novas. Então, o mercado vai atualizando e aquela pessoa deixa de crescer por má vontade. Às vezes por medo de perder o cargo. Sim. Por medo de, vou mudar, não sei se eu vou me dar bem. É ridículo. De abrir mão, né? Exatamente. Acho que um líder, ele tem que saber reconhecer que também ele erra. Como qualquer outra pessoa, ele pode melhorar como qualquer outra pessoa. E acho que liderança também vai muito além do escritório, do mundo corporativo. Quando a gente pensa em liderança, vem aquela pessoa que passa a confiança que a gente precisa, que o funcionário precisa. A gente teve 2000 e... Quando foi a última Copa do Mundo? Foi em 2020. 22, que foi a Argentina que ganhou? 22, Foi 2022, foi a Argentina e França. Nossa. Que eu lembro de estar assistindo o jogo com meu pai. E eu não odeio torcer para a Argentina, mas eu adoro o Messi. E daí eu tava torcendo. Eu adoro o Messi. E daí eu tava torcendo pra Argentina ganhar pelo Messi. Eu acho que isso mostra muito, porque assim, ele liderou todo um campeonato. O Messi é um líder nato. Quando a gente pensa em futebol, a gente pensa nos melhores, Pelé, Cristiano Ronaldo, que tá ali na ativa, são pessoas que são respeitadas pelo que ela faz dentro de campo e pelo que ela é fora de campo. Lembro que acabou, foi pros pênaltis, e daí quando bateram o último pênalti, foi gol, que o Messi caiu no chão, foi tipo, todo mundo abraça ele, esquece todo o resto, todo mundo veio abraçar ele, porque era tipo, a gente entregou o campeonato pro nosso capitão, porque ele merecia. E eu acho que é sobre isso, sabe? Porque assim, se você tá pela sua equipe, a sua equipe vai estar por você. É uma via de mão dupla, né? Da mesma maneira, da mesma medida que você entrega, eles entregam também. E eu acho que quando a gente fala só de liderança, fugindo, né, um pouco da parte empresarial, a gente pode olhar para, lógico que tem alguns casos que nem tudo é igual, não tem uma ordem, mas liderança de casa, a figura paterna que tá ali, que lidera, que dá voz, que passa segurança, então assim, tô triste, mãe, não sei o quê, mas aconteceu alguma coisa, pai? Quebrou não sei o que, meu pai arruma. Sim. Não sei o que, mas meu pai vai fazer? Sim. Então, acho que o líder não é um cargo, Sim. né? É algo da pessoa. Não é algo que uma empresa, que um gestor, um RH pode colocar em você. É algo que está em você. A liderança é algo que ela é desenvolvida dentro da pessoa. Por isso que tem tanto treinamento. Vamos para um ministério de desenvolvimento pessoal, de gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Porque as pessoas querem aprender. E o que acontece é que a maior parte dos líderes de hoje não estão abertos a isso. Sim. E acaba que conforme o tempo passa, essas pessoas, essa nova geração vai se desenvolvendo e eles estão abertos a explorar uma geração tudo. pior. Não, então, mas aí quando a gente, tipo, hoje em dia tem muito disso de coach, né? Paga aqui meu curso de 10 mil reais que eu vou te dar um dia de palestra E você vai ser um líder nato. Um líder nato. É só... Seus funcionários vão te respeitar. E daí aí chega lá um carinha com camiseta social e um crachá falando besteira de como você deve se impor e não sei o que lá. E abandona todos os seus valores e éticas, bota numa caixa e deixa lá fora. E entra aqui com um manual pra você, como você trata os seus funcionários. Tipo, igual quando você falou da questão do líder em casa. Eu lembro de uma situação, quando eu tava no CFC pra tirar minha habilitação. No primeiro dia de aula, a professora tava interagindo com a gente, conversando. Aí ela perguntou assim pra mim, se seu carro quebrar numa avenida, se seu carro quebrar na avenida, numa rodovia, o que você vai fazer? Falei, vou ligar pro meu pai.
Faria o mesmo. Eu acho que ela tava esperando, sei lá, que eu fosse sinalizar com o Exato. triângulo. Eu vou ligar pro meu pai. Ela tava esperando isso, Eu óbvio. vou levar o carro pro acostamento e se eu não conseguir, irei colocar um cone de sinalização e ligar as setas. Ligar o pisca-alerta. Eu vou ligar chamar pro meu um pai. guincho. Nunca que eu vou chamar alguém, ligar pro meu pai. E depois você que eu chama o falar guincho? com ele vai me mandar fazer alguma coisa. Depois que ele disser pra fazer, aí eu sigo. Ai, gente. Acho que é isso. Tá bom. E é isso. Eu sou a Liza, nós somos do curso de Logística e hoje a gente veio falar um pouquinho da nossa experiência. Não vou falar um podcast, mas quase um podcast, né? Uma roda de conversa sobre liderança e desenvolvimento. Eu sou a Raíssa. Eu sou a Maria Eduarda, a gente é do curso de Logística. E é isso. Espero que vocês tenham experiências melhores que a gente.